Bom, olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Dr. Alencar Zanon, que é conhecido já em todo o Brasil, uma referência nacional e internacional. É responsável tanto no Brasil como na América do Sul. É isso, Alencar? América do Sul também? Isso aí. Pelo projeto Global Youth Gap Atlas. E o Alencar tem levado informação a todo o país, fora do país também, né? Não somente na América do Sul, mas também se reunindo com referências mundiais quando nós falamos de agricultura. Então é uma alegria poder falar contigo, Alencar. Muito obrigada por você ter aceito. Mas antes de tudo isso, eu quero te reverenciar como professor. Eu acho que antes de tudo, esse teu dom essa escolha que tu fez, né, como engenheiro agrônomo, é o mais importante de tudo isso. Então, primeiro, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado por conversar conosco. Show de bola, Fernanda. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar participando do Fair Farm e indo além da técnica, ou seja, indo além da lavoura e conversando realmente sobre a importância da agronomia e dando uma sensibilizada aí na moçada que está se formando agora. Exatamente. Alencar, bom, eu falei um pouquinho sobre o que você faz hoje, né? Falando dos projetos do Soybean, do RAICE e tantos outros que você coordena, mas eu quero que tu conte como que tu chegou até aqui. Quero que tu fale de toda a tua história na agronomia, por que tu fez essa escolha, como que você construiu tudo isso. Então conta para nós isso. Show de bola, Fernanda. No final do dia, a gente sempre é fruto do nosso ambiente. É isso que a gente estuda, é isso que eu dedico a minha vida nos últimos anos. O potencial das plantas ou o potencial das pessoas, ele é determinado pelo ambiente aonde nós estamos. Então, eu sou filho de agricultor familiar e professor de matemática e em português, que sempre deram aula no interior de Júlio de Castilhos, uma cidade aqui no centro do Rio Grande do Sul. Em virtude de eu ter uma raiz na agricultura e pais professores, eu acabei virando professor de agronomia. Então, isso é muito interessante, a gente está sempre sensibilizado ao ambiente onde a gente está. Eu me formei em agronomia na UFSM, mas sempre tive um desejo muito grande de viajar. E eu te conto isso, Fernanda, que lá na minha infância, em São João dos Melos, o que eu tinha acesso era o pica-pau. E eu lembro como se fosse hoje, assim, o pica-pau pensando naquela nuvenzinha dele, assim, viagens. E aí eu pensei, eu também vou querer viajar muito. Aí lá na metade da graduação, eu fiz um semestre do curso de agronomia na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Aí, show de bola, voltei, me formei e pensei, eu quero ser professor mesmo. Mas antes disso, eu queria ter uma passagem na extensão e na pesquisa, para ser aquele professor que conseguia dar exemplos práticos da realidade. Aí eu trabalhei 2 anos como extensionista da Emater e 3 anos como pesquisador do Instituto Rio Grandense do Arroz. Nesse meio tempo também, eu fiz o mestrado e doutorado, e durante o doutorado eu fui para os Estados Unidos, e lá o nosso foco era entender o que tinha por trás das lavouras de mais alta produtividade do Corn Belt americano. Era isso que meu orientador trabalhava lá. E eu lembro como se fosse hoje, dia 28 de setembro de 2015, nós estávamos colhendo um experimento com o James Spatch. Se quem está nos escutando, nos assistindo, colocar lá no Google James Spatch UNL, Universidade de Nebraska, em Lincoln, nos Estados Unidos, vai ver que ele é um dos principais pesquisadores no tema de potencial de produtividade e também foi quem sequenciou o genoma da soja. Fez parte do time que sequenciou o genoma da soja. E eu lembro dele me dizendo, Fernando, que para a gente ser lucrativo numa lavoura, nós precisamos, além de entender as partes isoladas, nós precisamos entender o sistema de produção. E tendo aprendido isso, Fernanda, quando eu voltei para o Brasil, a gente acabou focando, e é isso que eu faço nos últimos 10 anos, como professor na Universidade Federal de Santa Maria. Primeiro é estar dentro da lavoura do produtor, e depois não somente olhando os insumos de forma isolada, seja cultivar, seja o fertilizante, seja o fungicida, mas sim entendendo o todo.
e é isso que eu faço na equipe Field Crops aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem. E essa tua passagem também, tanto pela Emater como pela a experiência trabalhando com arroz, com certeza te traz uma bagagem que te ajudou a construir o que tu faz hoje, principalmente com alunos, né, Alencar? Hoje a tua equipe é formada por quantas pessoas? Aqui em Santa Maria, Fernanda, nós temos atualmente 54 alunos, eu imagino que é uma das maiores equipes da Universidade Federal de Santa Maria, e a gente também adota uma abordagem de equipe Field Crops para congregar outras instituições. Então, nós temos a Uniarp em Santa Catarina, temos a UTF-PR, o Instituto Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, no Paraná, nós temos a Exalc em São Paulo, nós temos a Federal de Jataí, no Goiás, a Federal de Roraima, a Federal de Rondônia, em Rondônia, o CEPAR, Centro de Pesquisa Agronômico de Roraima, nós temos a Fundação Mato Grosso, a gente tem a Federal do Maranhão, no Maranhão. Então, a ideia é congregar diferentes instituições, no Brasil e fora do Brasil também, a UNA no Paraguai, a UNA, a Universidade Nacional de Assunção, a Universidade Nacional de Itapúa, a Universidade Nacional de Entre Rios, na Argentina, a Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, a Huazhong Agriculture University, na China. Então, se for colocar todo o time mesmo, nós estamos passando aí de 100 pessoas, que têm o mesmo propósito, que é realmente fazer uma agricultura séria e permitir que o produtor consiga produzir mais, mas sendo sustentável. Que oportunidade que essa turma tem de trabalhar contigo e aprender, e ter a prática, que essa é muitas vezes uma deficiência das escolas de agronomia, por vários fatores, né, que passa desde o orçamento até mesmo a oportunidade de ter acesso a áreas de produtores. Então, que oportunidade que essa turma realmente tem, essa gurizada aí tem privilégio. E por isso que esse projeto Fair Farm, ele tem um propósito que, não, como né, nós conversamos e eu falei, tu falou no início, ele não tem nenhum propósito de falar tecnicamente, né, porque tem muita gente que faz isso com muita excelência. Eu não vou citar ninguém aqui, nenhum podcast, porque não quero deixar ninguém fora, né, e ser injusta, mas ele tem o objetivo de conversar com dois públicos. Um público que é o público dos nossos colegas agrônomos, ou que estão estudando, ou que são recém-formados, e a sociedade urbana. O estudante de agronomia, o meu objetivo é levar informação que ajude, que encurte o sucesso dessa turma. E a sociedade urbana, para que conheça mais a realidade da agricultura. E valorize realmente o trabalho, né? Sem politizar, sem trazer nenhum tema polêmico. O objetivo é trazer informação de uma forma leve e com pessoas que possam contribuir como você. Então, quando a gente fala sobre agricultura ou sobre os profissionais da agronomia, aqui nós não vamos falar que no Rio Grande do Sul tem 30% de área compactada, que um índice do pH do solo vai reduzir a produtividade da soja e do milho, ou que o produtor cada vez mais tem que levar a sério a janela de plantio, ou seja, tantos assuntos que a gente poderia discutir. O objetivo aqui é falar como essa turma que está se formando ou que está estudando pode contribuir para isso se tornar realidade. Quais são os assuntos que eles precisam se aprofundar? Aonde que eles precisam buscar mais informação? Perto de quais pessoas e profissionais eles precisam estar? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Alencar, considerando que tu tem toda essa experiência com um grupo enorme de alunos e roda o Brasil inteiro, né? Não só o Brasil, né? Como a gente falou no início, fora do país também. Show, Fernanda. Eu acredito que os nossos alunos, eles precisam primeiro, né? E como professor não poderia ser diferente, estudar mais. Realmente é fundamental nós estudarmos e entendermos que, apesar de nós ter as disciplinas de forma muito compartimentalizada, ou seja, nós estudamos solos, aí nós estudamos proteção de plantas, estudamos fitotecnia, estudamos extensão rural. Um verdadeiro agrônomo, e eu aprendi isso tanto nos Estados Unidos como na China, ele precisa unir todos esses conhecimentos. Então, o perfil de profissional, primeiro, tem que estudar para realmente conseguir unir todos esses conhecimentos e depois, pensando na lavoura, que vai ser o desafio profissional dele, ele conseguir
sair daquele, não, esse produto, aquele produto. Não. Realmente entender a lavoura como um todo, entender as interações que existem dentro da lavoura, que tem a cultivar, que tem o manejo, que tem o solo, que tem o clima e tem a cabeça do produtor. E aí, com base nesse entendimento, sim, recomendar um produto A ou um produto B. Mas não olhar o produto, e sim olhar todo o sistema de produção, as interações que existem, e a partir daí tomar decisões. Eu acredito que esse é o profissional de agronomia que nós precisamos desenvolver mais, principalmente no Brasil. Tu me ajuda a trazer um tema que eu quero trazer para nós aqui, que tem cada vez mais ganho destaque em algumas discussões sobre o futuro das profissões. Eu até trouxe aqui a descrição porque acho muito interessante. O nexialismo. O que é um profissional nexialista? Trata-se de um profissional capaz de articular diferentes áreas de conhecimento para resolver problemas de forma criativa e eficiente, com uma visão ampla e integrada. Eu acho que resume o que você falou, né? Conseguir enxergar todas as interações, e é isso muito que vocês fazem, né, Alencar, no projeto. Então, quando fala-se lá de yield gap, nós não estamos olhando somente um fator, e não estamos também só olhando a opinião do produtor, né? Existe pesquisa, ciência, trabalho de campo, centenas de áreas em todo o país, que trazem informações gerais da lavoura, e com isso a gente consegue analisar e levar uma informação onde o produtor tem que começar a olhar com mais cuidado. Então, é muito bacana assim, você falar que o nosso agrônomo, o novo agrônomo, né, ele precisa ter essa visão generalista, mas generalista não rasa, né, generalista com conhecimento, com informação. Perfeito, perfeito, Fernanda. Eu acho que esse ponto ele é realmente muito importante. O que o nosso profissional precisa, né? Essa mensagem vale a pena ela ser gravada. Nós sim precisamos primeiro ser simples, porque o produtor ele é muito simples. Mas ser simples não significa ser simplista. Não, nós temos que ser simples, mas com profundidade. Perfeito. Isso é o grande diferencial. Ser simples, mas com profundidade. Então, é isso que nós precisamos nos profissionais. Então, quando a gente, por exemplo, vai para a ponta, realmente está junto com o produtor, nós não vamos falar do processo de respiração, que o ciclo de Krebs tem lá no final dele o aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Quando nós tivermos um solo compactado, nós não vamos ter oxigênio e, consequentemente, a respiração ela vai ser comprometida. Não é isso que a gente precisa falar com o produtor. O produtor a gente tem que ser simples, mas a gente tem que entender muito bem a base teórica para conseguir transformar isso em algo muito simples. E eu acredito que isso é uma das coisas que me marcavam nas paredes da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. Em tudo que é lugar estava escrito be simple, ou seja, seja simples. E é isso que nós precisamos. E quando a gente tem uma origem latina, muitas vezes a gente gosta do rodeio, da complexidade, mas a gente precisa ser mais simples, e os agrônomos precisam isso. Mas, de novo, não confundindo simplicidade com superficialidade, não. Tem que ser simples, mas profundo. Show, Fernando. Esse é o profissional que nós precisamos. Sim, até mesmo, Alencar, quando a gente olha para a nossa profissão, eu falei essa frase já numa outra conversa que nós tivemos aqui no Fair Farm, daqui uns dias vai ser divulgada, que todo mundo fala que a agronomia é um leque de oportunidades, né? Isso todo mundo fala isso, é um jargão, né? Acho que é isso. Porque nós podemos trabalhar com insetos, com microbiologia, com nutrição, nós podemos trabalhar com administração rural, com telemetria, com irrigação, é realmente um universo. Só que lá no final, como tu fala, no final do dia, tudo isso se engloba para trazer só com um objetivo, que é a produtividade final do produtor, ou a rentabilidade, né? Rentabilidade com sustentabilidade. Então, realmente, é essa visão que nossos colegas ou estudantes de agronomia, colegas recém-formados que a gente quer contribuir, precisam ter para realmente
chegar mais rápido ao objetivo final. E isso tudo não é possível sem dados, sem informação, que é um dos pontos que tu sempre traz nas tuas apresentações e que você é um defensor disso. Então, olha só que interessante, né? Nós temos, isso também são dados. Em 1990, o conhecimento humano dobrava a cada 100 anos. Na Segunda Guerra Mundial, isso caiu para 25 anos. Hoje, acredita-se que a cada 12, 13 meses, só que segundo a IBM, isso já caiu por terra também, que o conhecimento, ele duplica a cada 12 horas. E além da duplicação do conhecimento cada vez mais rápido, tem a velocidade da chegada da informação, que é através da rede social ou inúmeras outras formas. Só que aí, Alencar, tem uma discussão que até esses dias a gente estava lá em Ribeirão Preto, estava falando sobre isso, né? Aonde buscar essa informação séria, né? Existem muitas revistas, tem o Google, tem agora o ChatGPT e tem muitas outras IAs que estão vindo. Mas aonde que a nossa classe, né, pode buscar informação séria e embasada em ciência para estudar e para levar a informação para o produtor de uma forma traduzida? Show, Fernanda. Nós temos hoje as redes sociais. Com certeza elas nos ajudam muito. Só que atrás das redes sociais tem a pessoa que está transmitindo a mensagem. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é da onde está vindo essa mensagem. Então, de novo, né, como professor e como pesquisador, a gente observa que tem muita gente nas redes sociais falando inverdades. E muitas vezes não é nem por não ser mal intencionados, não, é por acessar fontes que não são seguras. Então, hoje, a ciência dura mesmo, aquela que a gente pode confiar, ela está publicada em revistas científicas fora do Brasil. Pensando em agronomia, eu diria Field Crop Research, Agronomy Journal, European Journal of Agronomy, Crop Science, PNAS, Nature. Aí que está a informação dura mesmo. E o que significa nós acessar uma revista dessas e ler um artigo científico? Significa o seguinte, além de eu conduzir o experimento, eu transformar isso em avanço na ciência, alguém com muito conhecimento revisou e disse, olha, isso realmente é verdade, não tem nenhum erro metodológico, isso aqui é muito consistente. Diferente do que eu conduzir um trabalho e simplesmente publicar esse trabalho sem ninguém tendo revisado. Então, esse é o grande desafio que nós temos hoje na sociedade. Então, a velocidade de informação, ela é muito grande, e muitas vezes a gente está se perdendo nessa velocidade e ficando com aquela informação que está mais acessível para nós, e nem sempre ela é uma verdade absoluta. Na verdade, muitas vezes ela não é isso. E o porquê? Porque a leitura de um artigo científico, ela depende... A gente tem um conhecimento em inglês, vou ter que acessar aí um tradutor de inglês, a gente buscar essas revistas, algumas vezes elas são pagas, mas com certeza é isso que divide quem está transmitindo conhecimento e pensando na nossa gurizada aí, e vai ser sustentável ao longo do tempo. Para aqueles que transmitem, tem uma ascensão meteórica e uma queda meteórica. Por quê? Porque não são sustentáveis ao longo do tempo. Ou seja, aquilo que eles transmitem não vai conseguir ser reproduzido em mais de 2 ou 3 safras. Sim, e falando sobre acessar essa informação e ter, por exemplo, um conhecimento em línguas, né? Eu ouço muito o Walter Longo, que é um publicitário que fala muito sobre profissionais do futuro. E ele fala que uma característica das pessoas que está se perdendo um pouco é a curiosidade. E é através da curiosidade que nós nos formamos, nós buscamos conhecimento, né? Se eu não for curiosa, se nós não formos curiosos, para mim não faz diferença nenhuma ter ou não ter conhecimento. E é essa curiosidade que faz também com que um bom profissional, como da nossa área, se forme. Eu lembro muito de uma frase do Dirceu Gassen, que ele falava que produtividade é o conhecimento aplicado por hectare. E só se tem conhecimento se estudar e se for curioso. E como que tu vê isso, Alencar, assim, nos estudantes, né, que passa centenas de estudantes por você na faculdade? E como que você vê eles hoje, e qual que é como você orientaria eles com relação a isso? Fernanda, eu tenho uma certa preocupação. Eu sinto na moçada
algumas vezes muita superficialidade, ou seja, parece que a gente realmente perdeu esse desejo de estudar. Então, eu lembro das aulas de micrometeorologia no doutorado com o professor Ardo Bernardo Heldwein. Ele fez doutorado na Alemanha e na tese de doutorado dele, na época foi no início da década de 90, ele percorreu todo Berlim e leu mais de 1000 artigos científicos. E quando eu vejo na moçada hoje, eles têm como referências não cientistas, mas sim agro-influencers que, de novo, não têm as bases sólidas. Então, eu também estou dentro ali, trabalhando nas redes sociais e metendo pressão, e gosto muito disso. Só que a gente, de novo, a gente tem que tomar cuidado com a fonte e, principalmente, isso que tu comenta, ser curioso no sentido de realmente buscar, e não só ser e agora vou ser um pouco forte, não ser um papagaio, ou seja, ouvir e falar. Não. Estudar, entender e aí transmitir. Eu acredito que é isso que nós estamos falhando um pouquinho. E aí entra o nosso sistema de ensino também, né, Fernanda? Eu acredito que nós, em alguns momentos, nós nos perdemos e a velocidade aonde nós estamos dentro, como professor de universidade pública, é muito lenta. Então, parece que a gente não está mais... não está sendo tão atrativo para a gurizada. Então, a gurizada perdeu um pouco da nossa referência e está buscando outras referências. Eu acho que isso está bem. Só que, de novo, nós temos que ponderar, sim. E, de novo, eu sendo bastante forte agora, se eu sou diagnosticado com câncer, eu vou procurar um oncologista, eu vou procurar um mágico. Então, isso que a gente tem que pesar. Ou seja, eu vou buscar alguém que realmente tem uma fonte de dado que estudou 10 anos, ou alguém que tem uma bola de cristal e diz o que a gente deve fazer. Então, a moçada deve estar muito sensibilizada a isso, Fernanda. Sim, esse que é um dos meus objetivos aqui, Alencar, abrir o olhar dos nossos colegas e até nós mesmos estudarmos mais, né, porque, como nós falamos, a velocidade da informação é cada vez mais rápida. Se a cada 12 horas realmente nós duplicamos o conhecimento, nesse momento já não sei mais nada, né? Nós temos que aprender, desaprender e reaprender. E aí vem também a questão da visão do produtor, porque os produtores têm 30, 40 anos de história lá na sua lavoura, sabe exatamente qual que é a mancha que tem, sei lá, que tem nematóide, que tem maior deficiência de nutrição, e se um agrônomo que não tem conhecimento para contrapor ou para levar uma solução, ele muitas vezes não vai conseguir contribuir, ele vai ouvir o que o produtor disse, né, e muitas vezes não vai poder contribuir com aquela situação porque não tem conhecimento. Perfeito, né? E aí entra a questão da prática, né? Ou seja, a gurizada hoje tem bastante oportunidade ao longo da graduação, ou seja, tem muitos grupos de pesquisa em todas as universidades, Brasil afora, que realmente estão dando a oportunidade da moçada viver a lavoura. Bueno, aí alguém que está nos escutando pode pensar assim, mas na minha universidade não tem problema nenhum. A gente tem as férias, nós temos contatos, então o que a gente precisa fazer é não reclamar de onde a gente está. Nós temos que entender onde a gente está para ver as possibilidades que nós temos e a partir daí trabalhar com elas. Então, vamos bater na porta das empresas, vamos bater na porta dos consultores. Realmente tem muita oportunidade sobre a mesa. E, de novo, depende de nós. Então, não vamos parar de reclamar, dizendo, não, que na minha universidade não tem. Não tem problema nenhum. O que eu tenho próximo de mim, o que eu posso fazer para estar mais na prática? Porque no final do dia, a teoria ou o conhecimento, ele é só válido se um produtor adotar ele, ou se a gente conseguir colocar na prática. Então, isso é algo que a gente precisa sensibilizar a moçada. Moçada, vamos para a prática, entendendo onde a gente está e vendo as oportunidades que a gente tem. Mas nós precisamos de agrônomos realmente que botem o pé no barro. Sim, eu até lembro que você me falou que teve uma aula prática lá que tu ensinou a fazer o quê mesmo, Alencar? Abrir trincheira, foi isso? Isso aí. O início da aula foi como pegar uma pá.
E isso é importante, porque nas minhas férias, quando eu era criança, eu tinha que ajudar meu pai a fazer cerca. Então, se eu colocava a terra próximo do buraco, me facilitava para depois fechar o buraco. Eu coloco o palanque e depois tem que socar. Mas se eu espalhar muito a terra ou colocar ela muito distante, vai me dificultar muito. E o produtor, como você colocou, né, Fernanda, ele tem 30 anos de bagagem. Então, primeiro, se a gente não souber pegar uma pá na mão, ou se for fazer um buraco, por algum motivo ou por outro que a gente precise um dia colocar a terra muito distante, o que o produtor vai ver? Pá, mas esse agrônomo aí que está se formando agora, ele é muito teórico, ele não conhece a prática. Então, a escola da vida ela é muito importante, desde pegar uma pá, desde abrir uma porteira. Quando a gente é jovem, a gente tem que ter muita proatividade. Então, abrir uma porteira, tem que saber abrir uma porteira, e as porteiras mudam de lugar para lugar. Então, essas coisas que a prática ela nos ajudam. E, de novo, nós não estamos falando de técnica, né, Fernanda? Aqui nós estamos falando de abrir uma porteira. Sim, exatamente. E, sabe, eu lembro de uma professora que eu tive lá na Universidade de Passo Fundo, que eu comecei a faculdade lá, e ela, aí agora uma mensagem para as meninas, né, para as gurias que fazem agronomia, que nós não precisamos ganhar na força, mas no conhecimento, né? Porque a prática ela é importante, ela é relevante, nós precisamos saber, mas se você não tiver conhecimento, tiver só a parte da força, isso também não nos evidencia. Então, eu me lembro de uma professora, da professora Simone, ela dava botânica. Ela falava que, principalmente, as mulheres precisavam ganhar, não na força, mas ganhar no conhecimento para serem relevantes no processo. Bom, Alencar, e como transformar tudo isso em produtividade, né? Qual que é a responsabilidade que nós, como agrônomos, temos perante o papel que o Brasil tem como produtor mundial de alimentos? Nós hoje produzimos 9%, deixa eu conferir até se é 9,60, são 9%. 9% de todo o alimento produzido no mundo é produzido no Brasil. De 1975 até hoje, reduziu de 0,34 para 0,19 hectares de área por pessoa para produzir alimentos. O Brasil produz alimentos para toda a nossa população, mais de 200 milhões de pessoas, e para mais 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Qual é nosso papel, né, como agrônomos, para aumentar a produtividade e produzir não somente em escala numérica, mas também de forma sustentável? Fernanda, pensando em quem está no Brasil hoje, realmente é com base no projeto que nós coordenamos no Brasil e está presente em 75 países, o Global Yield Gap Atlas, existe uma oportunidade muito grande de intensificar. Intensificar significa produzir mais na atual área agricultável. Por quê? Porque nós temos um potencial de produtividade alto, isso vale para soja, isso vale para milho, isso vale para arroz, isso vale para cana-de-açúcar. E nós temos um yield gap, que é a diferença entre o que nós poderíamos colher e o que nós estamos colhendo hoje, muito grande. Então, para a soja é 1,7 toneladas por hectare, para a milho é 3,4 toneladas por hectare. E para isso nós precisamos de conhecimento. Então, o caminho sólido é conhecimento. Tá, mas e por que nos Estados Unidos não se tem a mesma oportunidade? Em 2023, eu tive com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, uma conferência global sobre segurança alimentar, e aí nós representávamos o Brasil, nós tínhamos representantes dos Estados Unidos, tinha representante da China e tinha representante da África. Então, basicamente, o que acontece? Os Estados Unidos têm uma oportunidade muito pequena, porque eles realmente são muito eficientes e eles estão quase lá. Se pensar na China, a China, eles têm uma eficiência grande também, e o que acontece? A propriedade média na China é 0,4 hectares. Então, se pensar em uso de tecnologia é muito difícil, porque nós temos que convencer pessoas. Se nós pensar na África, antes da agronomia nós temos problemas sociais. Então, uma parte da sociedade está em tribos ainda. Então, nós primeiro temos que olhar a parte social para depois vir para a parte agronômica. Nós, no Brasil, nós temos estabilidade social e nós temos áreas muito boas, nós temos tecnologia, nós temos insumos, nós temos bons produtores, ou seja, oportunidade e um gap grande. Então, nós realmente, e quem vai viver os próximos 30, 40 anos de agronomia, que são os profissionais jovens, nosso público aqui, vão ter a maior oportunidade de todos. Eu não tenho nenhuma dúvida que a melhor profissão que a gente pode escolher hoje é a agronomia. Porque a gente
está no Brasil. E, de novo, não é com discursos e nem com palavras. Não. É com dados que comparam o yield gap, ou a oportunidade, em 75 países. Sim. E o Brasil produz 55% do seu potencial quando falamos em soja, certo? Correto. Então, toda essa turma que está vindo tem uma grande oportunidade para mudar esse número. E nós continuarmos sendo o maior produtor e extrapolarmos ainda mais esses números, né, Alencar? Até mesmo porque nós, como tu falou, nós temos área, nós temos tecnologia, nós temos uma ILPF, que é o doutor Roberto Rodrigues fala que a ILPF é um ovo de Colombo, porque é uma tecnologia que traz resultados extraordinários para quem adota. Então, temos um país tropical, temos bons produtores, então realmente é uma grande oportunidade. Alencar, o que você diria para os alunos de agronomia? Que podem ficar tranquilo, todo mundo vai conseguir alcançar os seus sonhos. Aquele sonho que a gente tem no fundo do coração, independente de qual for, eu tenho certeza absoluta que vocês vão alcançar. Mas o que nós precisamos estar sensibilizados aqui? Nós precisamos de agrônomos que realmente entendam as interações que ocorrem na lavoura. Então, isso é o diferencial. E para a gente entender de lavoura, nós temos que ter muito conhecimento das partes isoladas, mas, como diria o nosso grande cantor Mano Lima, nós precisamos acolherar esse conhecimento. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para mostrar. Vocês estão no curso certo, sonhos vocês vão alcançar, nós só precisamos estudar bastante, ter profundidade e acolherar isso, para entender de lavoura. Muito bem. Alencar, no Brasil, tem em torno de 405 faculdades de agronomia. Acredito que todo ano se formem aí em torno de 30, vamos pôr uma média aí, 30 por faculdade, né? Alguma coisa assim. Tu acredita que tem oportunidade para todo esse público? Sim, porque nós vivemos a interação entre a matemática e a biologia. Então, cada hectare, cada lavoura sempre vai precisar de um bom profissional que consiga identificar qual é o fator que está limitando a produtividade. Se nós fazermos uma metáfora com a saúde, nós vamos precisar de bons médicos que consigam, com base em diagnóstico, com base em dados, identificar qual que é o problema no paciente, ou seja, identificar, fazer o diagnóstico e entender, eu tenho uma pedra no rim, eu tenho uma ruga aqui. Bueno, o que eu tenho que olhar primeiro? Eu tenho que olhar primeiro a pedra no rim, depois eu tenho que olhar a ruga. Então, a oportunidade nossa, enquanto agrônomos, está aí. Cada lavoura precisa de um profissional que realmente entenda qual que é o fator que está limitando com base em diagnóstico. Mas, se for aquele profissional da receita de bolo, aquele profissional que não sai de dentro da caminhoneta, aí esses não vão ter muito espaço. Sim, eu lembro também, vou citar outra pessoa aqui que é uma referência, Dr. Dirceu Gassin. Ele sempre falava que o agrônomo esqueceu da parte da engenharia. Então, ele acho que foi um dos difusores, né, de nós utilizarmos a matemática para aplicar o conhecimento. Eu lembro que ele sempre falava que o agrônomo tem que medir, tem que calcular, nós não podemos esquecer a parte da engenharia do nosso curso, e realmente isso é verdade. Está aí o Yield Gap para mostrar isso, né, Alencar? Correto. Porque daí a gente sai do que a gente acha, do que a gente acredita, da nossa opinião, e tem realmente o dado sobre a mesa e podendo comparar com outros países ou com outras regiões do Brasil ou com outras lavouras dentro de uma mesma propriedade. Então a gente sai do achismo para a gente ter um número concreto para uma tomada de decisão. Ainda sobre agronomia, só para nós fecharmos esse ponto, de todas as áreas que a universidade oferece, a faculdade de agronomia oferece, qual hoje é mais procurada? Tu tem ideia com relação a isso? E qual que é a que um agrônomo deveria se dedicar com maior atenção? Maravilha. Olhando assim a experiência que eu tenho, na minha opinião, e por coordenar hoje uma das maiores equipes de pesquisa da UFSM, sem sombra de dúvida, do Brasil, é a ecofisiologia. Eu acho que essa é uma área muito procurada hoje. E se eu fosse sugerir para a gurizada o que estudar, é ecofisiologia. Porque no final do dia é a parte da agronomia que realmente estuda a interação entre o solo, a planta e o ambiente.
Então é quem se encarrega por entender da lavoura. E é isso que o agrônomo precisa. O agrônomo bom tem que entender de ecofisiologia. Sim, eu acho que a gente pode trocar o sinônimo de nexialista por ecofisiologia, Alencar. Correto. Isso aí, Fernando. Perfeito, perfeito. Vamos mudar o Aurélio, hein? Isso aí. Foi fantástico, fantástico. Nós estamos lançando agora a terceira edição do livro de ecofisiologia de soja, e isso a gente traz no primeiro parágrafo. Nós precisamos de mais ecofisiologistas. Sim, exatamente. Bom, Alencar, e o que você diria para o projeto Ferfarm? Eu gostaria de, primeiro, te parabenizar, né, Fernanda? Eu lembro daquele dia nós sentados lá nos bancos de Ribeirão Preto, imaginando se o avião ia sair ou não, e a senhora me contando umas histórias. Primeiro, a senhora é uma profissional muito bem sucedida. Eu lembro quando nós estivemos juntos aqui em Santa Maria, no nosso evento de nutrição e água em soja, e as meninas, eu lembro da Isabela, que hoje está terminando doutorado na Kansas State University, nos Estados Unidos, e tantas outras, que enxergavam em você uma referência. Como mulher, como... que bacana! Muito bem sucedida profissionalmente, uma pessoa independente, uma pessoa criativa. Beleza, mas isso viveu quem esteve aqui no nosso evento ou quem tem a oportunidade de estar com você aonde a senhora está. Mas no final do dia, hoje... Essa senhora aí nós temos que parar, hein? Nada de senhora. Mas hoje nós temos as redes sociais, os podcasts que permitem que muitas meninas e muitos meninos ou pessoas que estão recém se formando ou a sociedade como um todo acesse essas informações. Então, parabéns por fazer a diferença dentro do agro e, mais do que isso, impactar a vida de pessoas, além das fronteiras de pessoas que estão no seu dia a dia. Então, eu gostaria de parabenizar a senhora, parabenizar você e reconhecer, nós realmente precisamos de mais Fernandas que compartilhem a história que foi vivida, e isso é diferente. Uma coisa é nós falarmos com palavras, outra coisa é a gente falar com experiências de vida. Então, quando você me contou, Fernanda, que se formou e foi trabalhar no Maranhão, que viveu em Chapadinha, então, que muitas vezes abdicou de sonhos e de oportunidades profissionais muito grandes para realmente acreditar numa jornada, isso é muito legal, porque permite para todo mundo acreditar. Ou seja, tem que trabalhar bastante, mas acreditar na gente, acreditar nos sonhos da gente e meter pressão e dá certo. A gente vê que dá certo. Então, muito obrigado por isso, Fernanda. Eu que agradeço as tuas palavras e não sabia dessa história de Santa Maria. Que legal, que as gurias tenham uma caminhada muito mais brilhante do que a minha, porque, como tu falou, todo mundo tem oportunidade, né? É só acreditar. E um ponto muito importante é fazer o que nós gostamos, porque acordar todo dia e não gostar do que se faz deve ser muito triste. E eu acho que essa é uma grande diferença. Você também, né, Alencar? Está nos teus olhos, né, que você é apaixonado pelo que tu faz, e da mesma forma, eu sou muito grata pelo meu trabalho e também pelo que eu faço, e eu acho que essa é a diferença, e por isso que surgiu esse projeto, né, um projeto pessoal, que tem o objetivo, como eu falei, né, mais uma vez lá no início, não quero falar tecnicamente, vai vir com certeza assuntos que a gente vai abordar, porque tem muita gente boa que faz isso, mas eu vejo que existe uma lacuna, um gap, olha aí, Alencar, entre o pessoal que está saindo da agronomia com a vida real e também o conhecimento da sociedade urbana do que realmente é o agronegócio em geral. Até eu te contei há pouco, né, alguns dias atrás eu falei sobre a calça jeans, teve várias pessoas, né, amigos meus que moram na capital, falaram, poxa, Fernanda, nunca tinha pensado que a calça jeans era de algodão. Então, assim, coisas tão básicas, né, que para nós é o dia a dia, muitas pessoas da sociedade não sabem, então esse que é o objetivo. Então, fico muito feliz por tu ter aceito essa conversa, e para nós finalizarmos, agora a gente vai para o Ferfarm e pergunta. Vamos lá, Alencar? Bom, Fernando. Então tá, eu vou fazer uma pergunta que são duas oportunidades de resposta, tu só pode escolher uma. Fechou? Okay. Fechou. Vamos lá. Eu vou começar pela primeira, tererê ou chimarrão?
Chimarrão. Isso aí já tá fácil, né? Vamos lá. Grade ou raiz em profundidade? Raiz em profundidade. Muito bem. Cultivar de ciclo longo ou ciclo curto? Ciclo curto. Cultivar de ciclo curto no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso? No Mato Grosso. Soja no Mato Grosso ou soja em Sorriso ou em Chapadinha? Sorriso. Vou na madrugada ou 6 horas de Planalto? 6 horas de Planalto. Bom, vamos explicar o que é Planalto, né? Porque pode ser que provavelmente tem pessoas de outras regiões. Planalto é uma linha que faz Santa Maria a Porto Alegre, é isso, Alencar? Isso aí, Fernando. Eu andei muito de Planalto já. Adubação nitrogenada ou plantas de cobertura? Em Plantas de soja, cobertura. em soja. Plantas de cobertura. Crotalária ou nabo? Crotalária. Ajuda também nos nematóides, né? Já Isso aí. mata um coelho com 2 cajadadas. pH baixo ou compactação do solo? pH baixo. Agora, essa eu vou pedir para você argumentar. Ok. Se nós pensarmos no que mais restringe produtividade hoje nas lavouras, ainda é pH baixo. E se nós pensar como produtor e como filho de produtor, é uma prática muito simples, é aplicar calcário. Quando a gente vai para a linha de compactação, é algo, primeiro, mais difícil de diagnosticar, porque varia com a interação entre solo, planta e ambiente. Depois de diagnosticado, é difícil a gente conseguir reduzir essa compactação. Então, de novo, e sobretudo que a gente comentou, né, Fernanda, nesse podcast, keep things simple. Ou seja, primeiro faça as coisas mais fáceis e depois as mais difíceis. Muito bem. Por isso que eu falei que eu não vou trazer assuntos técnicos, mas eles vão estar interligados com as nossas conversas. Adubação a lanço ou adubação na linha? A lanço. Nossa, agora se eu pedir para tu argumentar essa, nós vamos ter que gravar outra conversa. Não, mas eu acho que eu consigo resumir. E se nós pensarmos que a gente realmente tem que investir muito em nutrição e fertilizantes, e nós tivermos índices elevados de nutrientes no solo e não perdermos muito, a gente pode pensar em nutrição olhando a exportação. Perfeito. Mas a gente pode gravar falando só sobre isso. Vamos lá. Soja ou milho? Pode, Soja ou arroz? pode. Soja. Também. Dar aula para estudantes do primeiro ou do 10º semestre, ou do último semestre. Não sei, acho que são 10 em Santa Maria também, né? São 9, não sei. 10, 10. 10, perfeito. 10. Para o último. Mais uma, chuva na colheita ou seca no plantio? Chuva na colheita. Por quê? Vou ter que perguntar também. Porque se nós tiver seca no plantio, nós vamos perder plantas por área. E aí nós estamos perdendo o principal componente de produtividade de uma lavoura. Então, já acabou. Aí, se chover na colheita, a gente tem a chance ainda de colher. Mas se der seca no plantio, acabou a nossa lavoura. Perfeito. Mapa de colheita ou percepção do produtor? Mapa de colheita. Dados, né, Alencar? Dados. E por último, chapéu ou boné? Boné. Da Fairfarm. Com certeza. Ai, muito bem, Alencar. Muito obrigada. Obrigada mesmo, né, por essa conversa, foi muito agradável. Queremos contribuir com os nossos colegas. E, para finalizar, eu quero que tu deixe os teus contatos, falar um pouquinho do projeto, fica à vontade aí para fazer o fechamento. Muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e desejo que a senhora tenha muita energia para seguir metendo pressão e, com certeza, fazendo a diferença na vida das pessoas.
E eu gostaria também de pedir para todo mundo que está nos assistindo e nos escutando para nos seguir lá no Instagram, é Alencar _ Zanon, e também na equipe Field Crops. O que nós tentamos fazer é realmente mostrar o dia a dia que nós temos dentro da lavoura, e mais do que um dado lá no final, mostrar toda a história. Porque isso realmente dá credibilidade no processo e atende o nosso propósito, que primeiro é formar recursos humanos de um altíssimo nível e depois é realmente levar uma informação séria para o produtor que permita conciliar maior lucratividade com a redução do impacto ambiental. Muito bom. Alencar, aproveitando, se tiver algum estudante ou recém-formado que queira trabalhar com vocês, qual que é a melhor forma de contatar? Só mandar uma mensagem no Instagram. Legal, muito bom. Com certeza virão muitos interessados. Show de bola. Alencar, muito obrigada, um abraço e até a próxima. Até mais. Muito obrigado, Fernanda. Um abração.